Queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia influenciam o clima no sul do Brasil? Bom, estamos dando continuidade da nossa oficina de aprendizagem, né? Onde estamos estudando sobre as queimadas na Amazônia. E nessa terceira etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos, porque os gráficos eles são muito vistos nos estudos sobre queimadas, porque é muito comum, né? Na verdade, a gente utiliza muitas informações, muitos dados numéricos, e para facilitar, né, a compreensão, eles são colocados em gráficos. Bom, imagino que todos saibam, né, o que são gráficos. Então aqui a gente vai fazer uma revisãozinha, né, e eu pergunto para vocês, o que são gráficos? Bom, os gráficos, eles são representações que ilustram dados de uma determinada variável. Esses dados, eles são obtidos através de uma pesquisa, né, sobre o assunto que você deseja obter as informações. E para a construção desses gráficos, geralmente são utilizados tabelas, ou seja, você vai lá, faz a sua pesquisa, obtém os dados necessários e esses dados eles são colocados em tabela. E a partir dessa tabela, você cria o seu gráfico. Bom, os gráficos eles costumam ser muito utilizados porque eles facilitam a visualização e a análise das informações. É muito mais rápido você fazer uma análise com a utilização dos gráficos. E onde é que a gente encontra gráficos no nosso dia a dia? Bom, todo mundo já viu algum gráfico em algum lugar, né? Ou então, no mínimo, já ouviu falar, principalmente na escola, nas aulas de matemática, né? Mas no nosso dia a dia, quais são os exemplos que temos? O primeiro é em revistas e jornais. Ele aparece como meio de apresentar informações, como pesquisas de opiniões e dados estatísticos. Hoje em dia, revistas, acho que né, mais online, mas ainda existe, né? É muito comum, né? Principalmente a parte de opinião, opinião sobre um carro. Também aparece nos jornais, certo? Eu não leio muito jornal, né, gente? Mas informações sobre. Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Sei lá, sobre informações sobre o salário em cada região. Então, são utilizados gráficos, né, para fazer análise desses dados e mostrar para a população. Outro exemplo é o gráfico de expectativa de vida. Vocês já devem ter visto lá na aula de geografia, que eu lembro que na minha época eu estudei o gráfico de expectativa de vida nas aulas de geografia. Para quem não viu, provavelmente logo vai ver. Já faz um tempinho que eu vi, mas eu ainda lembro. Então, nas aulas de geografia, a gente também vê, né, bastante. Acaba sendo um outro exemplo, né? Gráficos também. E em época de eleição, é muito comum, né, ser utilizado gráficos para fazer análise dos votos nos candidatos. Aqui eu trouxe somente esses 3 exemplos e agora eu quero que vocês pensem em outros 3 exemplos em que são vistos gráficos, né, em situações do cotidiano. Bom, dando continuidade à nossa aula, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dos gráficos mais utilizados por todos nas pesquisas, né? O primeiro deles é o gráfico de colunas. Ele é utilizado em geral para representar dados de uma tabela de frequência que está associada a uma variável qualitativa. Bom, então aqui a gente tem o gráficozinho, né? Deixa eu pegar só uma canetinha. Aqui são os valores referentes, né? Os valores dos dados. E aqui esse gráfico ele possui a categoria 1, a categoria 2
a categoria 3 e a categoria 4. Cada uma dessa categoria, ela está dividida em série 1, série 2 e série 3. A série 1 ela é representada pela coluna de cor mais escura. A série 2 ela é representada pelas colunas de cor e médio. E a coluna de cor mais clarinha, né, representa a série 3. Em um gráfico de coluna, não necessariamente cada categoria, né, cada informaçãozinha ali, não precisa estar dividida em séries. A gente poderia obter apenas uma coluna para cada categoria, certo? Tudo depende das informações que você precisa, né, para análise da sua pesquisa. Bom, nesse caso aqui, geralmente, né, no estudo de gráficos, você lida com quantidades e você costuma querer identificar, por exemplo, qual dos seus dados aparece com mais frequência, ou seja, qual deles está maior, né? Ou então, qual aparece com uma menor frequência. Nesse caso aqui, o que aparece com maior frequência é a série 3 da categoria 4, porque é a que possui a maior coluna, que é essa daqui, que atinge o valor 5. Ó, observem seguindo uma linhazinha aqui, né? Que chega ao valor 5. Todas as outras são menores do que ela. Então, essa é a que aparece com maior frequência nesse caso. Já a que aparece com menor frequência seria essa daqui, a série 2 da categoria 3, né? Que está entre 1 e 2. Notem que ela está acima de 1, porém está um pouco abaixo de 2, certo? E essa é a que aparece com menor frequência. Todas as outras, né, estão no meio dessas duas, os seus valores. E geralmente é mais ou menos assim, né, que é feito a análise de um gráfico de colunas. O próximo é o gráfico de barras. Ele é utilizado como indicadores para se criar um ranking comparativo. Esse gráfico de barras, na verdade, ele é bem parecido com um gráfico de colunas, só que as suas barrinhas, elas estão na horizontal, certo? E ele também é dividido em categorias, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, né? E essas categorias estão divididas em série 1, 2 e 3. Lembrando que aqui nesse caso também não precisa estar dividido em cada categoria, né, estar dividida em 3 séries. Podemos fazer análise de somente uma barrinha que representa cada categoria. A análise dele é feita da mesma maneira que o gráfico de colunas. A gente, para descobrir qual aparece com mais frequência, observamos qual delas é a maior nesse caso. É a categoria 4 que alcança o valor número 5. E a que aparece com menor frequência, né, seria essa daqui, categoria, a série 2, no caso, né, da categoria 3. O nosso terceiro exemplo é o gráfico de setores. Esse daqui todo mundo já viu uma vez na vida, pelo menos. Ele é muito comum, né? E ele é conhecido, né? Para quem não reconhece o nome gráfico de setores, ele também é conhecido por gráfico de pizza. E ele costuma ser muito utilizado lá nas aulas de estudo de frações. Lá no ensino fundamental, né? Todo professor já deve ter utilizado o famoso gráfico de pizza para mostrar alguma fração, né? E por que, né, que ele é utilizado geralmente com frações? Porque ele pode representar a partes de um todo, ou seja, o meu gráficozinho inteiro, né, a minha circunferência, ele é o meu todo,
e cada setorzinho, ele representa uma parte do meu todo. Aqui nesse caso, ó, supondo ele está falando sobre trimestres, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre. Então, a gente supõe, né, aqui nesse caso, que o meu todo seria um ano. Então, esse setor aqui, ó, ele representa o primeiro trimestre. No caso, é o maior setor. Então, meu primeiro trimestre possui aqui a maior quantidade do meu todo. Esse setor aqui representa o segundo trimestre, o terceiro trimestre e, por último, o quarto trimestre, representando todos os meus setores dessa pesquisa, no caso, né? Lembrando que posso dividir, né, em quantas partes eu quiser aqui o meu setorzinho. Agora temos o gráfico de linha. Esse gráfico ele costuma ser utilizado para representar a evolução dos valores, né, de uma variável no decorrer do tempo. Cada linhazinha dessa aqui, ela representa, né, uma série. A série 1 é o mais forte, a série 2 o mediano e a série 3 o mais clarinho. Então, começando aqui pela série 1, né? Ó, da categoria 1, o valorzinho dela é representado, né? Podemos representar aqui, por exemplo, por esse pontinho vermelho e está um pouco acima de 4. E como, geralmente, né, esses valores, eles acontecem em um determinado tempo, né? Então, as nossas linhas são contínuas. Por quê, né? Porque não tem como, não existe um furo no meio do tempo, ou seja, não tem como eu ter uma pausa aqui no meio do meu gráfico, por exemplo, aqui, em que não há informação nesse tempo, porque o tempo ele é contínuo, certo? Por isso que o nosso gráficozinho ele é formado por uma linha. Bom, nesse caso aqui, da categoria até a categoria 2, ele está decrescendo até chegar aqui. E da categoria 2 para a categoria 3, o nosso gráficozinho, né, começa a crescer. E ela cresce de uma maneira constante até a categoria 4, que fica um pouco acima do valorzinho 4, certo? Agora aqui a nossa segunda linha, que representa a série 2. Ó, ela já inicia crescendo. Essas minhas linhas vermelhas ficam ótimas, né? Muito reto. E aqui chegamos no valor que representa a categoria 2, certo? E depois a categoria 2 para a categoria 3, ele decresce e volta a crescer novamente até chegar à categoria 4. E para a série 3, né? Da categoria 2 para a da categoria 1, desculpa, para a categoria 2, certo? Da categoria 1 para a 2, ele fica um valor constante de 2, ó. Notem, né? Que é representado aqui pelo 2. E depois cresce até a categoria 4. Bom, durante todo esse tempo, né, como provavelmente está acontecendo, né, em um determinado tempo, o que aparece com mais frequência é a série 3 da categoria 4, que atinge o valor 5, que é onde, dentre as 3 linhas, a que alcança o maior valor é a terceira linha, né, a série 3. No momento,
aqui da categoria 4, certo? E agora nós temos o gráfico de mapa. Aqui a gente tem um exemplozinho que ele fala sobre os roubos de carro no Brasil no ano de 2014. Bom, então, para o estudo do gráfico de mapa, como é que acontece, né? Geralmente é dado um mapinha para vocês e ele vai estar pintado com vários tons de cores, né? E ele possui uma legenda. E essa legenda, ela vai dizer o que cada corzinha no meu gráfico representa. Essa legenda, ela é conforme, né, as informações da minha pesquisa. Essa legenda, ela pode ser tanto numérica, né, quanto relacionada a um conceito ou qualquer outra coisa. Tudo depende do estudo que está sendo realizado. Nesse caso aqui, a gente tem o mapa do Brasil, então, né, e ele está pintado com diferentes tons de azul. Aqui nós temos a nossa legendinha, né, que é essa daqui, e ela diz que quanto mais escuro for, menor é o número de roubos de carro no Brasil no ano de 2014. E quanto mais claro for, significa que há um número mais alto de roubos de carro em 2014. Né? Como é que eu fiz essa análise da minha legenda? Bom, observem que aqui é 100 e daí foi ficando mais claro e foi aproximando-se de 200. Portanto, quanto menor significa que está abaixo de 100 e quanto mais, né, maior vai ficando maior do que 200. Então, observando aqui o nosso mapinha, né, nós podemos ver que a região que está mais escura, né, com azul mais escuro, seria essa regiãozinha aqui. Portanto, significa que nessa região não houve muito números de roubos de carro nessa região em 2014, né? Comparado, pelo menos, às outras regiões. Observem que essa região aqui, a tonalidade dela é mais clara do que essa outra aqui, certo? Portanto, o número de roubos de carro nessa região aqui foi menor do que nessa. E temos, né, que essa região possui a tonalidade mais clarinha, né, o tom de azul mais claro. Portanto, nessa região teve o maior número de roubos de carro de todo o Brasil e a quantidade, né, de roubos, ela ultrapassou a marca dos 200. Porque notem que o tom de azul aqui, ele é mais por aqui, ó, que está bem acima de 200, certo? E é mais ou menos assim que a gente faz análise de um gráfico de mapa. Bom, agora nós vamos relembrar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho sobre os focos de incêndio. Lembrando que na última aula nós já vimos, né, sobre os focos de calor, que é a mesma coisa, apenas muda o nome, né? Bom, lembrando que esses focos, eles são temperaturas, né, acima de 47 graus. Aqui nós temos o gráfico dos focos de incêndio na Amazônia. E esse gráfico, ele está sendo analisado do ano de 2010 até o ano de 2020. Bom, o que podemos, né, observar desse nosso gráfico aqui? Notem que em 2010
nós temos a marca de mais de 100 mil focos de incêndio na Amazônia, porque é onde a minha linha, né, está com maior valor, que é esse pontinho vermelho que eu acabei de fazer. Após 2010, ou seja, do ano de 2010 até o ano de 2011, o número de focos de incêndio ele foi decrescendo. Observem aqui no nosso gráfico, né? Ficando entre 20 mil e 40 mil focos de incêndio. Depois disso, decresceu novamente e de 2012 para 2013 e os próximos anos, né? O nosso gráfico ele voltou a crescer. Aqui em 2017, ficou entre 60 e 80 mil focos de incêndio, sendo o ano com maior número de focos de incêndio na Amazônia, desde o ano de 2010, né? Observem que entre todos os anos, esse daqui foi o maior, depois de 2010. E de 2017 para 2018, esse número de focos decresceu. Porém, observem que a partir de 2018, o número de focos de incêndio na Amazônia aumentou, tendo em 2020, agora, né? Antes tornou-se em 2017, mas depois de 2017 foi o ano de 2020 que houve o maior número de focos de incêndio na Amazônia desde o ano de 2010, chegando a quase 80 mil focos. É um valor muito alto, né? Lembrando que a intenção é diminuir as queimadas, então diminuir os focos de incêndio, porém, no ano de 2020 voltou a aumentar esse valor, o que acaba sendo meio preocupante, né? Então, aqui, né, o que são as análises feitas do gráfico, né? Que em 2010 foi o ano com maior número de focos de incêndio, e em segundo lugar, dentro desses 10 anos, fica o ano de 2020, né? E o número de focos de incêndio aumentou cerca de 61% desde o ano de 2010. É muita coisa. Aqui nós temos uma citação que diz que isso mostra que as ações que o governo vem alardeando e dizendo que vem tomando para evitar as queimadas, na verdade não tem efeito nenhum no chão da floresta, no chão do cerrado e no chão do Pantanal. A verdade é uma só, que o Brasil está em chamas. Bom, imagino que afirma Rômulo Batista, né? Imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido a frase que o Brasil está em chamas. Realmente foi um momento muito preocupante, né? Porque, como eu disse, e como nós estudamos, né? As queimadas, elas realmente trazem muitas consequências e esse número ter aumentado no ano de 2020 foi muito preocupante, porque será que o que está sendo feito realmente, né? Será que o que eles dizem que está sendo feito, na verdade, realmente está sendo cumprido, está funcionando? Devemos nos questionar. E agora eu pergunto, né? Por que no ano de 2020 houve um grande aumento no número de focos de incêndio na Amazônia, né? Desde o ano de 2010, esse foi o maior número de focos de incêndio. Mas por quê, né? Ou tem algum motivo para isso ter acontecido? Bom, para responder isso, nós precisamos falar sobre o desmatamento. O que é o desmatamento, né? Imagino que muitos de vocês em algum momento já devem, espero eu, né, que já tenham ouvido falar sobre. O desmatamento, ele é a retirada da cobertura vegetal, podendo ser parcial, né, ou total, de uma determinada região. E o desmatamento, ele é um dos maiores problemas ambientais existentes. E geralmente ele acontece, né, ele está relacionado à urbanização, mineração e à expansão do agronegócio. E
Bom, qual a relação, né, dele com a queimada? Bom, é que após o desmatamento é realizado uma queimada. Ou seja, o fogo ele faz parte da estratégia de limpeza do solo que foi desmatado, para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio. É chamado de ciclo de desmatamento da Amazônia, ou seja, após ser feito o desmatamento, é realizada uma queimada, né, para poder limpar o solo, para realizar o que eles desejam fazer. Então, além das queimadas normais, né, ainda acontecem as queimadas feitas por conta do desmatamento, que acaba aumentando esse número. Bom, basicamente, sempre quando se desmata tem queimada. Essa é uma maneira viável de se livrar de todo o mato. A queimada também ajuda a preparar o solo para a plantação. Serve para diminuir a acidez do solo, um problema presente na Amazônia, e deposita nutrientes, afirma o cientista norte-americano. Agora nós vamos ver alguns dados referente ao desmatamento. Lembram que eu disse que para a criação de alguns gráficos, né, inicialmente os dados são colocados em uma tabela. Então aqui a gente tem uma tabelinha que vai do ano de 1988. Aqui os dados não são de 1998, são de 88. Até o ano de 2020. E ele representa os dados, o valor, né, da área em quilômetros de desmatamento em cada ano. E agora, a partir da tabelinha, né, foi criado um gráficozinho com todos esses valores. Então, aqui, ó, no ano de 1988, a região, né, o valor de região em quilômetros quadrados foi de 21.050 quilômetros. É muita coisa, né? É um valor bem alto. Depois, no ano. Bom, esse valor diminuiu, né? A área desmatada foi menor comparado ao ano de 1988. Porém, no ano de 1995, esse valor, né, essa área desmatada disparou demais, assim, alcançando 29.059 quilômetros, quase 30 mil quilômetros de área desmatada. E observem que aqui no nosso gráfico, nesse ano, foi o ano que mais houve desmatamento, né? Porque houve 29.059 quilômetros de área desmatada. Depois desse ano, voltou a baixar o valor novamente, né? Aumentando no ano de 2004, chegando a 27.772 quilômetros quadrados de área desmatada. E podemos notar que depois de 2004, as áreas, né, desmatadas diminuíram muito. Olha só, elas ficaram próximas de 1.000, né, chegando aqui em 2012 de 4.571 quilômetros quadrados desmatados somente. Pensa, comparando aqui com o ano de 2004, diminuiu mais de 20 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. Graças a Deus, né? Porque o intuito é diminuir esses valores e não aumentar. Porque quando aumenta, torna-se algo muito preocupante, principalmente para o meio ambiente. Só que em 2020, o desmatamento aumentou. A área desmatada aumentou, alcançou 11.088 quilômetros quadrados de desmatamento.
E, consequentemente, se aumentou o número de desmatamento, então aumenta também o número de queimadas, né? Porque, como foi falado anteriormente, sempre que desmata, é realizado uma queimada. O desmatamento, ele é a maior fonte de emissão de gases do efeito estufa no Brasil, que contribuem para o aquecimento global e a preservação da floresta. É absolutamente crucial para a manutenção dos processos biológicos e climáticos. Bom, imagino que todos saibam, né, que é muito importante manter, preservar, né, as florestas, as árvores e o meio ambiente em geral. Em 2016, né, foi assumido uma meta pelo país, né, pelo Brasil, perante a Convenção do Clima das Nações Unidas, que é zerar o desmatamento ilegal no país até o ano de 2030. E em 2019, foi aprovado pelo governo a meta de reduzir o desmatamento e as queimadas ilegais no país em 90% até 2023. Porém, devemos nos questionar se realmente essa meta será alcançada. Notem que no ano de 2020, né, um ano depois de ser aprovado essa meta, o número de desmatamento e de queimadas aumentou no Brasil. E agora, no ano de 2021, ainda estamos no início, não tem como termos muita noção, porém, já houve, né, queimadas, já houve desmatamento. E devemos nos perguntar se esse número irá continuar aumentando. Mas, se de 2019 para 2020, faltando apenas agora, no ano de 2021, 2 anos para o cumprimento dessa meta, devemos nos questionar se realmente, né, será possível, né, alcançar o que está sendo desejado, né, que é a diminuição do desmatamento e queimadas. Agora eu vou deixar umas atividadezinhas para vocês, né, para nossa aula de hoje foi isso. A questão 1, ela diz: quais as consequências do desmatamento na Amazônia? Bom, vimos um pouquinho, né, sobre o desmatamento, um problema ambiental que deve ser muito discutido e estudado. Mas como a gente viu só brevemente, eu quero que vocês tragam, né, quais as consequências dele para a Amazônia. Lembrem de justificar. E a questão 2, ela traz para vocês o gráfico 1 e o gráfico 2. São dois gráficozinhos de mapa. E ele pede para analisar o gráfico e responder algumas perguntinhas. Aqui está a legenda, né, dos gráficozinhos para vocês poderem fazer as questões. Bom, então após a análise, né, vocês precisam responder. A letra A. Os gráficos mostram as regiões com maior risco de fogo em 2021. O gráfico 1 representa o dia 1/2 de 2021 e o gráfico 2 representa o dia 3/2 de 2021. Em qual dia ocorreu o maior número de focos de fogo? E a questão B. Os gráficos a seguir mostram as regiões com maior risco de fogo em 2020, na mesma data. Em qual ano e dia ocorreu o maior número de focos de fogo? Bom, então aqui nesse caso, vocês possuem mais dois gráficozinhos, né? E vocês precisam fazer as comparações entre eles, certo? Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.